Salve, meu povo, começando hoje mais um podcast Papo com o Corretor, e hoje a gente está aqui com o nosso amigo Matheus Brilhante, que o nosso amigo Vitão vai apresentar ele pra gente, mas antes disso vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? Porque sem os parceiros a gente não sobrevive, né, Matheus? A gente tem o Flávio lá da Bela Estampa, que trabalha com a gente desde o início do podcast, acreditou na gente, acreditou no projeto, faz um trabalho legal com a gente e brinde para os nossos convidados, tudo. E tem a Futura Planejados também, que é uma empresa de modulados, que é de Guarapari inteira e do Espírito Santo total também, né? Que eles fazem serviço e prestam serviço. É uma das melhores hoje do estado que a gente tem. E são parceiros que estão com a gente aí desde o começo, ajudando a gente nessa caminhada, a levar o nosso podcast para o Brasil todo aí. Vitão, agora a parte é com você agora. Apresenta aí nosso candidato aí. Nosso candidato é prefeito? Decide, cara. Apresenta aí o nosso entrevistado. É Matheus Brilhante. Matheus, ele é CEO da MB Imóveis Online, plataforma que faz gestão de tráfego imobiliário, gestor de negócios imobiliários, com MBA em gestão empresarial, atua no mercado desde 2011. Já foi destaque de venda em várias empresas, inclusive na roça residencial, e já formou diretamente mais de 200 corretores. Meu amigo, quem é o Matheus na fila do pão? Sou corretor de imóveis desde 2011, então passei por todos os momentos da profissão. Fui corretor, fui gerente, fui diretor. Em 2019 eu decidi empreender no mercado imobiliário. Então hoje eu tenho 3 empresas no mercado imobiliário. Minha primeira empresa é uma empresa que faz gestão de tráfego, chama MB Imóveis Online. E meu segundo negócio é o Congresso, que é o MB Summit Brasil, que hoje é um congresso que está presente em, se eu não me engano, o Espírito Santo vai ser a 17º estado que a gente promove o evento. E é o 47º evento que a gente faz, ou seja, a gente está próximo de bater aí 50 eventos. E minha última empresa tem 3 meses e alguns dias que foi aberta, que é uma imobiliária chamada Dream Brokers, que é em João Pessoa. Então são meus 3 negócios. Sou apaixonado pelo mercado imobiliário, sou empresário, corretor e também sou palestrante. Ah, bom demais, velho. Isso aí, tá bom demais. E, Matheus, de onde saiu a ideia do MB Summit? Como surgiu essa ideia? Legal. Eu pensei no MB Summit morando em uma cidade que eu nunca tinha visitado antes. Eu fui para Balneário Camboriú, e aí eu ficava entre Balneário e Floripa, são 2 cidades bem próximas. E aí eu estava nesse momento de abertura de empresa, que é a minha plataforma, e a ideia do congresso basicamente foi uma ideia de ser uma vitrine para a minha empresa. Então o congresso inicialmente nasceu para ser uma vitrine da minha empresa. Eu estava numa cidade que ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém. Então falei, pô, vou fazer um evento aqui para o mercado me conhecer. Nunca tinha feito evento na minha vida. E aí, só que uma coisa que eu sempre tive é relacionamento, network. Então, de certa forma, isso me abriu portas para fazer esse evento em Balneário. Então, a ideia inicialmente foi fazer um evento para o mercado me conhecer e conhecer minha empresa. Só que o evento começou a crescer muito rápido. E foi, inclusive, cresceu mais rápido do que a minha própria empresa. E aí eu enxerguei uma oportunidade no mercado. Então, hoje, se for para pensar, existem pouquíssimos eventos no mercado imobiliário. São pouquíssimos. Se a gente for tentar listar em nomes, que são eventos que são relevantes ou que tem todo ano, vamos dizer assim, porque evento que aparece uma vez ou outra, isso nem dá para contar. Mas quando eu falo assim, por exemplo, a gente teve que, a primeira vez na nossa história, nesses últimos 4 anos, promovendo um evento, o primeiro evento que a gente teve que cancelar foi agora recentemente em Recife, até por falta, a gente decidiu fazer o evento no Nordeste 2 vezes por ano, esse ano. E foi um erro que eu tive. Foi a primeira vez que a gente fez e foi um erro. Porque, assim, acabou que o último evento nosso foi em março e foi gigante. Foi um evento em Fortaleza para mais de 1.000 pessoas, Recife para mais de 600. Então, quando eu pensei em promover 2 vezes no ano, eu pensei comigo, pô, o mercado vai querer demais. E aí foi até difícil buscar novos palestrantes. Então, as pessoas falavam assim, pô, eu vou num evento onde vou ver os mesmos nomes ou temas parecidos. E eu vi que as cidades não absorveram o evento 2 vezes por ano. Então, isso para mim mostrou que ali foi uma situação que eu tive, e aí a gente teve a primeira vez que a gente cancelou um evento. Mas fazer evento no mercado imobiliário não é brincadeira, não é fácil. Corretor de imóveis ele não tem eu falo por ser corretor, ele não tem aquele costume de sentar para aprender. Ele não quer, ele acha que já sabe tudo, na verdade. Ganhou um dinheiro ali, pô, eu não preciso mais aprender, eu já sei tudo. E aí, quando a gente coloca um médico na mesa e chega nele e fala assim, você que precisa aprender, o médico ele trava a agenda dele todos os semestres para participar de congressos. E o corretor de imóveis ele não tem esse costume.
E olha que, na minha opinião, a agenda de um médico é muito mais concorrida Verdade. do que a agenda do corretor. Mas, infelizmente, a nossa profissão ela não tem esse entendimento. E talvez seja por isso que não existem tantos congressos no mercado imobiliário. Pelo fato dos corretores não terem essa sede, essa vontade, ou achar que, infelizmente, já sabe tudo, né? Então, esse acaba sendo meu questionamento também. O que eu penso? A gente vai ter agora o maior evento da América Uhum. Latina, Connect Imóveis, que Isso, tem em São Paulo exatamente. agora. E o que eu acho legal desse evento é que ele é um evento democrático. Assim, porque você, além de estar percorrendo todas as cidades, você traz as pessoas relevantes na cidade do corretor. Uhum. Às vezes tem um corretor que está começando, ainda não quer, por exemplo, para a gente aqui que é de Vitória, e voltar no Connect Imóvel, nós estamos falando de R$ 6.000. No mínimo, Exatamente, é e- um investimento. isso. E eu falo isso, inclusive, na abertura do evento. Porque, assim, por exemplo, eu participei do evento da Cúpula, que aconteceu em Com o Curitiba, Rodrigo com Werneck. o Rodrigo Isso. Werneck, que aconteceu, acho que no mês de abril ou maio, não me recordo, mas foi recentemente. Eu estava em João Pessoa, tive que pagar passagem aérea, ir para Curitiba, gastei com hospedagem, paguei passagem para mim e para o meu sócio, comprei o ingresso, fui lá, comprei o ingresso, não ganhei o ingresso, eu comprei mais de R$ 1.000 o ingresso. Minto, não, esse foi até menos. R$ 1.000 foi o Conecta. Eu acho que o da Cúpula foi na casa de uns R$ 500. Mas eu investi aí de R$ 3.000 a R$ 4.000 para mim e para o meu sócio para a gente deslocar para lá. Mas não é só isso. Além dele perder toda uma semana de trabalho, porque ele vai deixar de trabalhar para participar do congresso, ele paga valores altos. Conecta, a mesma coisa. Eu, por exemplo, quando eu pensei no MB Summit, foi exatamente por conta do Conecta. Foi o meu primeiro congresso que eu participei em 2016. E aí você paga R$ 1.000 de ingresso, você paga mais passagem aérea, mais hospedagem, você gasta aí de 4.000 a 5.000 tranquilamente, sem fazer força. E aí quando a gente traz um congresso no valor de... Nosso pré-lote, ele sai no valor de R$ 59. O corretor não vai, cara, para mim é um sinal de que tem alguma coisa errada ali, porque você vai numa pizzaria aí, você gasta mais de R$ 50 numa pizza. E aí o cara não pode investir R$ 50 para absorver conhecimento. Então, assim, isso eu falo não é só por conta do MB Summit, eu palestro em outros congressos, vou palestrar no Conecta também, e eu vejo, assim, que infelizmente a nossa profissão, ela não tem ele não se atenta a isso, tá? O corretor que está mais tempo, ele acha que ele já sabe tudo, infelizmente. Assim, a gente vai fazer, a gente vai estar buscando ali levar os corretores, a imobiliária para o evento, mas você não acha qual a dificuldade que você mais tem quanto à curadoria de conteúdo? Porque qual a minha pergunta? A gente estava batendo bate-papo aqui no off aqui, que às vezes é um trabalho para você conseguir Uhum, um palestrante que queira de repente vir palestrar aqui em Vitória. Você uhum. acaba recorrendo a referências do mercado local. Sim. Isso é um desafio para você? Você pensa Você se preocupa com a qualidade do conteúdo que vai ser passado ali no congresso para essa galera que vai vir aqui, Vitória? Acho que nós vamos bater uns 150 inscritos, eu acredito, Uhum, né? sim. Qual a sua preocupação com o conteúdo que vai ser passado para a galera? Porque, assim, querendo ou não, não é barato. E às Uhum. vezes pode surgir alguma desconfiança com essa galera. Poxa, mas é tão barato assim? Será que o conteúdo ele vai ser realmente relevante? Existe alguma preocupação sua quanto a esse conteúdo que é passado lá para os corretores? Assim, o maior desafio que eu vejo quando a gente vai promover um evento é a primeira vez que a gente faz o evento na cidade. Porque as pessoas não têm referência de qual vai ser o nível de conteúdo que vai ser aplicado ali dentro. A gente fez semana passada BH pela primeira vez, e aí eu escutei de várias pessoas falando assim: olha, superou e muito a minha expectativa. Porque quando a pessoa vê o valor do ingresso lá, claro que a gente está no último lote agora, acho que é 240 que tá. Mas a gente começou ele por 59. Aí, de 59 vai para 120, 180 e por último 240. Quando a pessoa vê um valor de ingresso tão barato, ela subestima o Exatamente. congresso. Ela subestima, ele acha que vai ser um evento ruim pelo fato de ser um ingresso mais em conta. E o que você falou na sua primeira observação é muito verdade. A gente tem um modelo de democratizar e popularizar o mercado imobiliário. A gente dá oportunidade para pessoas que às vezes nunca nem pisaram no palco. Mas nunca não pisaram no palco não é porque não tem capacidade ou porque não tem relevância no mercado. É porque às vezes nunca tiveram oportunidade de estar no palco. E essas pessoas que passam pelo MB Summit eram Mateus de 4 anos atrás. Que eu sei que eu tenho uma história relevante no mercado imobiliário, mas eu nunca fui convidado e nunca pensei em ser palestrante.
E a ideia do congresso foi assim, pô, eu tenho uma história legal. Quando eu comecei a escutar a história de outros nomes que são referências no mercado, e comecei a associar a minha história de mercado imobiliário, eu falei, cara, a minha história não é menor do que a desses caras, que são mega referências do mercado imobiliário. Então a ideia do congresso foi mais ou menos para democratizar. Então, esse foi um primeiro ponto. A gente hoje tem um modelo de evento onde a gente busca nomes regionais que são relevantes no mercado. Inicialmente a gente tinha um modelo onde a gente trazia vários nomes de fora, igual o nosso primeiro evento em Balneário. Eu acho que tive um ou dois nomes que eram de Santa Catarina. O restante era do Rio, Cuiabá, Campo Grande, enfim, do Brasil inteiro. Então, assim, a gente criou um modelo hoje é o nosso formato, onde quem palestra são gestores de construtora, donos de imobiliária, corretores de sucesso, e ele vai estar ali entregando um pouquinho de conteúdo prático para o corretor. Então, a nossa ideia não é entregar conteúdo teórico, é conteúdo prático. Em relação à curadoria, que você me perguntou também, hoje, assim, a gente não faz a curadoria do conteúdo, a gente faz a curadoria do palestrante, que é diferente. Porque, assim, quando a gente busca o palestrante, ele tem liberdade para desenvolver o tema que ele tem maior domínio. Então, por exemplo, quando até uma observação aqui, até agradecer o Nilson, foi uma pessoa que me abriu portas no sentido de me indicar nomes que eu até então não conhecia no mercado, que inclusive vão ser palestrantes do nosso evento. Quando eu busco esse case, eu não pergunto para ele qual que é o tema que ele vai falar. Eu busco ele como referência, como case que ele é no mercado. Então, essas são as questões que a gente busca. Então, assim, eu vou palestrar agora, por exemplo, como falei no Conecta. E eu estou passando pelo processo de passar pela curadoria de ser palestrante, que é a minha primeira vez que eu estou indo passando por essa curadoria, porque eu já palestrei em outros congressos, mas eu nunca passei por uma curadoria. E eu vou fazer isso faltando aí, talvez, menos de um mês para o congresso. Ou seja, eu já fui escolhido como palestrante, e eles ainda não sabem qual que é o conteúdo que eu vou aplicar lá dentro. Mas como eu tenho um case do MB Summit, tenho história no mercado, de outras coisas, eles me convidaram para ser um dos palestrantes. Deixa eu fazer uma última reflexão para passar a palavra para o Nilson aqui, que está dentro do mesmo assunto. Ele ficou agoniado quando eu faço essa pergunta atrás da outra. Eu, por mim, a gente faz 2 horas de podcast. Estão preparados aí? Eu, por mim, não tenho horas aqui. Eu tô sem compromisso. O próximo compromisso é um jogo de futebol que tem que assistir ali e tá tudo certo. Porque, assim, é legal, assim, eu acho que o grande valor do MB Summit, que além de você estar trazendo esse palestrante ali, o camarada que está ali no mercado, eu acredito que é muito mais fácil para o corretor aqui, e eu estar aqui com o Nilson aqui, e o Nilson contar a história de vida dele, o Nilson aqui do meu lado teve sucesso. Porque eu acho que o corretor ele enxerga ali o fora, Bruno né? Lessa, o Rodrigo Werneck, o cara é um Ricardo Martins, algo muito distante da realidade Sim. dele. Então é legal isso, porque o corretor é muito mais fácil. Pô, o cara aqui do lado teve. O Joseando, que é um corretor de sucesso que vai palestrar lá, é aqui de Vitória, aqui do lado, entendeu? Então, assim, esse é o grande valor que tem, para mim, que eu vejo no MB Summit. A gente teve uma situação agora recente que aconteceu em BH que foi muito emocionante. Tinha uma palestrante que palestrou lá que é de peso nacional, que palestra no Conecta, palestra no Cúpula e que palestrou no nosso congresso lá em BH, que é a Arlene Gomes, que ela é uma referência na área de gestão imobiliária. Ela dá muito treinamento para donos de imobiliária. Talvez eu acredito que ela seja uma das principais mentoras nessa questão de imobiliária. É fantástico ela. E aí a gente teve a Edna, que é uma corretora lá de Maringá, que é minha sócia, inclusive, lá em Maringá, que foi uma das palestrantes em BH. Quando a Edna foi uma das últimas palestrantes do dia, quando a Edna foi palestrar, ela palestrou incrivelmente bem, e na minha opinião, a palestra dela é uma das melhores palestras do congresso, e rodam mais de 100 palestrantes no ano no nosso congresso. Ela, nos finalmente mesmo, ela foi e se emocionou, contando que alguns anos atrás ela estava assistindo uma live da Arlene, e a Arlene lá no palco assistindo ela, lá na plateia assistindo ela, e a Edna palestrando. Ela contando que ela estava extremamente delicada financeiramente. Na época, a Edna, muito precário, estava sem grana. E aí ela assistindo a live da Arlene, aquilo ali foi um fôlego a mais que ela teve. E hoje ela é uma baita profissional com resultado incrivelmente alto, absurdamente com GVGV gigantesco, de uma das principais consultoras do sul do país, agora lá em Maringá. E ela começou a contar isso e chorando. E a Arlene nem sabia disso. A Arlene tinha palestrado 1 ou 2 palestras antes e ficou até o final do evento. E aí acabou. E ela, a princípio, não conhecia a Edna e a Edna já acompanhava ela há alguns anos. Então isso que é incrível, né? A gente tem histórias reais de profissionais que são destaque no mercado imobiliário. E tem outra questão também. Ficou muito claro para mim essa situação. A gente nunca sabe até onde a gente está ajudando, influenciando outras pessoas.
Porque a gente que gera conteúdo, a gente não tem essa noção até onde repercute. Eu não tenho dimensão, eu já perdi essa dimensão. Sinceramente, eu não tenho essa dimensão mais, assim. Não que eu seja uma pessoa famosa, não é isso, mas assim, eu já tive várias situações que aconteceram comigo, de pessoas chegarem em mim para conversar, tirar foto, pra me abraçar, e que eu não conhecia a pessoa. Que você transformou a vida daquela E pessoa. a pessoa chegou em mim e falou isso. Já escutei muitas coisas bonitas, assim, e muito emocionantes por promover um congresso igual o MB Summit. Matheus, primeiro te agradecer por você pensar nessa parte dos corretores de imóveis. Porque hoje a gente vê muito congresso aí que nem a gente estava falando dos valores aí, de 5 mil, 6 mil. Pô, o cara tá começando agora, entendeu? Então é muito complicado isso. Aí, o que eu quero te perguntar, Matheus? A gente falou sobre o glamour da corretagem. A gente vê Ricardo Martins, né? Tem um que eu não gosto nem de falar o nome dele, daqui de Vitória. Não gosto nem de citar o nome dele. Porque às vezes os corretores, Seja eles não... impessoal. Hã? Seja impessoal. Não gosto de citar não, porque às vezes o corretor ele não lembra de onde ele veio, entendeu? Perde a Matheus? origem, né? Ele perde, porque tipo assim, se um Paga caro de podcast... ser humilhado em São Paulo. E paga caro pra ser humilhado em São Paulo. A gente pega assim, né? A gente tem um podcast, cara, e às vezes a gente convida a pessoa entendendo que ela pode ajudar aquela pessoa no mercado imobiliário, mas de repente ele não lembra de onde ele veio, de repente ele já foi um astro já há muito tempo. Aí eu prefiro nem falar o nome dele. Eu sigo muito o Ricardo Martins, Augusto Braga, que são pessoas Sua referência. magníficas, de referência no mercado imobiliário. Como é que você vê isso, Matheus? O cara hoje, ele às vezes não paga, que nem você falou, às vezes realmente o cara corre de pagar 50 e pouco, 100 e pouco, 200 e pouco, mas o cara tem coragem de pagar 4 mil, 5 mil Num curso, né? num curso Online. online que tá gravado há 1 ano já, É. aquele cara ficar vendo aquilo ali. E às vezes você pega a história de vida de um Joseandro, que é o que vai palestrar lá, que vale muito mais do que pagar 5 mil para ouvir um guru de internet. Sim. Como é que você vê isso, Matheus? Hoje dentro do nosso evento, a gente nunca deu espaço para essas pessoas que se acham acima da maioria, tá? Então, assim, outro ponto, a gente nunca teve um palestrante com cachê dentro do nosso congresso, nunca. E olha que o nosso congresso tem mais de 4 anos, quase 50 eventos, talvez aí, sei lá, eu não tenho esse número, mas com certeza mais do que 200, 300 palestrantes já rodaram dentro do nosso congresso, e a gente nunca buscou esse profissional, que é profissional de destaque. A gente não pode descartar. Hoje uma palestra do Ricardo Martins custa aí, acho, acima de 60 pau. Isso. A informação que chegou até mim. O meu maior evento que eu faço em Fortaleza, meu custo total de evento para 1.000 pessoas custa 70 mil. Não faz sentido eu pagar 60 pau de cachê para um cara. E que é o melhor. Hoje é o nosso. Hoje é o referência. Hoje é a nossa referência. Isso. Então, assim, eu sempre tive muito resultado no mercado imobiliário, enquanto corretor, enquanto gerente. E aí, para mim, sempre ficou muito claro que era esse tipo de profissional que eu buscava para palestrar dentro do evento. Às vezes um desconhecido, porque eu tenho certeza que muita gente aqui em Vitória, ou quase na totalidade, nunca ouviu falar do Matheus Brilhante. E para mim isso é normal. Normal, tá? É muito legal porque antes de passar o MB Summit, eu entro como um total desconhecido na cidade. Quando passo o MB Summit, com todo o nível de conteúdo que tem lá, e todo o nível de satisfação que nós temos dentro do evento, aí o Matheus se torna um pouco mais conhecido, ou uma pessoa que está querendo ajudar o mercado imobiliário. Eu falo isso em uma das minhas palestras, que assim, todo mundo tem potencial e tem poder para fazer um pouco mais pelo mercado imobiliário, para colaborar ao mercado imobiliário. Porque há 4 anos atrás eu estava quebrado, rodando Uber para pagar minhas contas. E desse jeito que eu comecei meu evento. Se você falasse, Matheus, como que você conseguiu fazer um evento que custou 20, 30 pau na época, que eu reservei lá 10 quartos de hotel, paguei passagem aérea para um monte de gente, para cima e para baixo, sem grana? Eu tive coragem. E tive a ousadia de fazer. Podia ter dado errado? Podia. Mas deu certo. Então, assim, eu naquele momento, sem grana, fiz o negócio dar certo. Quantas pessoas que estão no mercado imobiliário que poderiam contribuir e que não contribuem? Porque, assim, a nossa profissão ela é bem vista pela sociedade? O que vocês acham? Não. Não é. Não é bem vista. E é culpa nossa. A gente que não valoriza a nossa profissão. Qualquer um vira corretor de imóveis. Qualquer um. Agora, virar corretor de imóveis de verdade, isso é para poucos. Passa na porta de uma escola TTI, você não é corretor. Se o CNH caiu no chão,
você vira corretor. É assim ou não é? Qualquer um vira corretor. Então, a porta de entrada é muito a porta frágil. de entrada é muito frágil, muito fácil, qualquer um vira corretor. Então, infelizmente, a nossa profissão nunca vai ser. Desculpa, é uma palavra nunca muito, muito forte. Mas eu vou continuar nela. Ela nunca vai ser reconhecida enquanto a gente tiver o posicionamento, o pensamento igual nós temos. Tem que mudar a mentalidade. E para ontem. Para ontem. Teve duas situações que aconteceram recentemente. Eu vou falar de uma delas que foi muito marcante para mim. Aconteceu no ano passado. Onde teve uma situação onde eu estava participando de um congresso lá em Foz do Iguaçu, promovido pelo COFES. Acho que é Embrace o nome, acho que é isso mesmo, Embrace, acontece a cada 2 anos. E aí, no meio do evento, eu chego, e lá quem participa é presidente Cresce, presidente do COFES, eles levam comitivas de diretores de cada conselho, de cada estado. E no meio do evento, a gente recebe uma notícia de que saiu um decreto do governo, qualquer um poderia vender imóveis. Vocês lembram disso? Eu lembro disso, lembro. Sim. Cara, aconteceu coincidentemente no dia do evento, cara. No dia do evento, onde estavam todos os principais influenciadores, vamos dizer assim, ou decisores, não vou dizer nem influenciadores, decisores do mercado imobiliário, que estavam ali, presidente de Cresce, presidente de COFES. Cara, em menos de 24 horas a gente conseguiu derrubar um decreto. Pô, será que a gente não tem força? Claro, tem. E a gente não tem essa noção. Foi em menos de 24 horas. O João Teodoro, que é o presidente do COFES, no outro dia do evento, ele falou que recebeu uma ligação do presidente Bolsonaro, meio que pedindo desculpas sobre aquela situação. Cara, olha que loucura. Olha que loucura. Que ali foi um erro que a equipe dele fez, enfim. A gente tem uma força muito grande, mas a gente não sabe a força que tem. Por isso que corretor aceita a construtora pagar a comissão mais barato. Aceita a construtora para dar pernada. Aqui acontece isso? Não sei se aqui acontece Não, tô só te olhando, que eu adoro essas conversas, eu adoro. Aqui não acontece isso. Não acontece não. A construtora passa pernada, né? Nem opçãozinha de 20, 30 mil. Coisa pequena, né? Pequeno, assim, e não tá nem aí. Você apresenta a proposta e passa por fora. Esses dias, até no grupo de WhatsApp que a gente tem aqui, um corretor nosso lá de Guarapari colocou: olha, ganhei a comissão de 250 mil referente à permuta, a construtora que negociou por fora e ganhou, teve que pagar. Tem que Só que pagar. acontece o seguinte: o cara parece que tem medo de brigar pelos direitos dele, É entendeu? porque o corretor é a parte mais fraca do mercado imobiliário. Infelizmente. Entre corretor, imobiliário e construtora, é muito fraco. Eu já tive situações como gerente de construtora, gerente de imobiliária, negociando um imóvel com construtora, que era um condomínio de casas, não era uma construtora muito grande, era de pequeno para médio porte, e a gente estava com a negociação, era uma negociação de um corretor meu, e a gente com a negociação, onde o cliente rodou o contrato, tudo pronto para assinar, tudo certo. Escolheu a unidade, tudo pronto. No dia seguinte, o cliente passa lá e quem estava de plantão era outra imobiliária. Fez a mesma coisa, só que aí sentou, o corretor deu R$500 a menos no valor do imóvel, tirando a comissão, óbvio. E foi para assinar o contrato, e aí o cliente me liga, ou liga para o meu cliente, peguei o telefone, falei com o cliente, olha, eu tive uma outra situação, vi que eu tinha uma condição de comprar um imóvel mais barato, e eu infelizmente não vou seguir com vocês, vou seguir com essa outra imobiliária que me ofereceu R$500 a menos. Eu virei e falei para o cliente, é o seguinte, você não compra esse imóvel se não for com a gente. Ele, como assim? Eu não sou obrigado a comprar de você. Vou repetir, você não compra esse imóvel se não for com a gente. Então vamos ver. Desafiou. Desliguei o telefone, liguei para a construtora, liguei para o dono da construtora. Assim, dono da construtora, é o seguinte, nesse empreendimento a gente já está a gente já rodou o contrato. E aconteceu esse episódio de um imobiliário tirar R$500. Você pode vender esse imóvel para ele, mas se você vender toda a minha equipe, toda a imobiliária, nunca mais vende nenhum imóvel seu. A gente tinha mais de 50 corretores. O que aconteceu? Pode falar para ele que ele só compra com você. Peguei, avisei o cliente. No outro dia o cliente assinou um contrato com a gente e ainda pediu desculpa. Mas você sabe que até na justiça você consegue provar a intermediação. Porque você rodou, o nome subiu, rodou um contrato, você tem prova que você... Se você tiver uma ficha de atendimento, Exatamente. o corretor ele esquece. Mas assim, você dá para brigar Mas com isso. você consegue provar que foi você que levou o cliente no imóvel. E o corretor não leva nem ficha de atendimento. Mas, Matheus, aí você falou essa situação aí, você como gestor da imobiliária, você foi lá e brigou pelo seu corretor. Foi. Só que o que acontece na maioria das vezes,
como você falou, o corretor é o elo mais fraco, Sim. certo? Mas aí você tem um corretor, tem um gerente e tem um gestor. Vou falar por Guarapari, tá? Se o corretor tiver algum problema em receber a comissão dele com o construtor, ele vai ouvir do gerente, cara, poxa, é o construtor, a gente não pode brigar com ele. Você vai ouvir de dono de imobiliária de 99%, ó, caramba, é o construtor. Não vou ficar bem com você não, quero ficar bem com o construtor. Então esse cara aqui, ele vai sempre se lascar. É. Você entendeu? Então, eu vou... Você até te dou os parabéns por você ter Sim. brigado Rapaz, pelo construtor. Eu não concordo Tá vendo? com você, não. Não. Eu não tô falando que você faz. Sim, Porque depende não. tem casos e casos. Ih, caso e caso. Eu sei, mas eu acho Às que vezes o corretor mostrou o apartamento lá, só apresentou a planta pro cara, acho que tem direito à comissão. Não, aí não. Não, Eu já a tive gente tá falando desse Eu caso. já tive situações de presenciar corretor que emprestou ficha de proposta por um outro corretor e queria o 50. Ali. Não, Como é que essa produção vai ser valorizada? Não, desse jeito Se aí nem- não. você entendeu? Eu tô falando da forma que você Que falou. aconteceu, Que foi exatamente. um caso concreto que o seu corretor tinha Sim. direito à venda. Uhum. Eu já vi dono de corretora falar que não ia brigar, porque é construtor. Eu, na minha opinião, eu vou dar até uma opinião meio forte. E falei 99%, mas eu vou tirar 1% que é ele. Que é entendeu? dele, né? O corretor tem que trabalhar onde ele se sente defendido, onde ele se tem identidade, onde se sente valorizado. Porque, por exemplo, eu não sei qual que é a realidade do mercado aqui do Espírito Santo, mas eu falo por Goiânia, por exemplo. Lá o corretor recebe em média 30% a 40% da comissão. Um corretor de uma grande imobiliária. O mercado de Goiânia é um pouco agressivo. Lá tem 4 imobiliárias que tem mais de 500 corretores. Tem imobiliária lá que tem 1.000 corretores. O MyBroker é de lá, né? MyBroker de lá é uma dessas empresas. São 4 empresas que têm mais de 500 corretores. E aí, assim, é normal o corretor ganhar 30%, 40% lá. E aí, às vezes, o corretor ele tem que entender que ele tem que estar num lugar onde ele se sente pertencente. Porque onde ele vai trabalhar num lugar onde ele ganha 1/3 da comissão e não é respeitado e valorizado pela empresa. Eu tive uma situação agora recente, e às vezes eu sou meio taxado como uma pessoa dura, inflexível, Radical. pouco meio radical talvez, mas eu tive uma situação agora que aconteceu. Eu cheguei aqui em Vitória na quinta-feira, e na sexta-feira eu tive um episódio de uma construtora parceira nossa lá em João Pessoa, que antes de eu viajar para fazer os eventos agora, há 2 semanas ou 1 semana atrás, eu sentei com ela, ia ter um evento da construtora e ela iria fazer um evento fechado com poucas empresas e limitando a quantidade de pessoas. Como eu sentei com ela, falei com ela pessoalmente, ela queria me liberar só 2 ingressos, que era para mim e para mais uma gestora da minha empresa. Hoje eu tenho 5 gestores dentro da empresa, um administrativo e 4 comercial, e como eu não estaria na cidade, eu falei para ela, olha, vê se você consegue para mim 4 ingressos, porque eu vou liberar para minha gestora administrativa e para mais 3 gestores comerciais que trabalham na região de praia. Que meu outro gestor trabalha na região que não é praia, mas, né, é dentro da cidade, mas é zona sul. E aí é zona norte, lá a gente trabalha praia. Ela foi e me confirmou. Então ela me deu a segurança. E eu avisei meus gestores que eu não estaria, mas que eu gostaria que eles fossem. E aí, simplesmente na quinta, essa minha conversa com ela foi semana passada, e na quinta para sexta, a minha gestora administrativa fala que ela só liberou 2 ingressos. E ela tinha me confirmado 4. Eu peguei o telefone, liguei para ela, falei assim, olha, você me confirmou 4? Não confirmei, que não sei o quê. Eu falei que ia ver. Eu falei assim, olha, você me confirmou e eu avisei aos meus gestores que eles iriam. Agora fica feio, se eu não conseguir ingresso para eles. Não vou conseguir, Matheus. Eu falei, não, então faz o seguinte, não vai nenhum dos meus gestores. Ou vai os 4, ou não vai nenhum. Matheus, você não pode fazer assim. Eu falei, olha, foi uma situação que você me passou, como que eu vou conversar com o meu gestor? Vou escolher 2 Como eu deles. vou escolher? E entre a parceria com a consultora, que eu valorizo demais, eu respeito e quero estar junto, mas eu valorizo quem está junto comigo. Se porventura eles não... E primeiro, eu vou conversar com eles para entender se eles vão nessa situação, ou vão deixar de ir, ou vão todo mundo. Ela falou, não, faz o seguinte, eu vou conversar com a dona da consultora e te retorno. Não deu 1 hora, me retornou com todos os ingressos que a gente pediu. Eu vou te falar, às vezes a dona da consultora nem sabia desse assunto. Que se chegasse no ouvido dela, não, que isso, não posso fazer. Também Às acho. vezes ela deve ter feito alguma confusão, às vezes deve ter errado. Então, Sim. antes de passar a situação pra cima, ela tentou resolver com você ali, aí você tem que marcar o posicionamento. Claro. Porque assim, numa situação dessa, se acontece com qualquer outra empresa, abaixa a cabeça Exatamente. e deixa pra lá. Eu não tenho isso, assim, se combinou comigo, pra mim é muito claro, assim, combinou comigo, cumpre, é simples, entendeu? Porque se eu combinar alguma coisa com alguém, eu vou cumprir. Exatamente. E aí, às vezes, isso
Igual, por exemplo, já tive, voltando para a parte do Congresso, já tive situações de receber não também. Aqui em Vitória teve alguns nomes que a gente convidou que não, Não. não. Ou não, porque a gente vai ter, eu não tenho disponibilidade. Tem nenhum famoso, não, né? Que falou que a agenda, tem que ver a agenda. Impessoalidade. Não, tô perguntando, de repente tem algum. Eu não vou citar nomes não, mas tiveram alguns, sabe? E aí, por exemplo, recentemente aconteceu lá em Fortaleza de uma pessoa que eu já tinha convidado uma vez, meu sócio convidou a segunda, ele não veio. Eu convidei na primeira, ele não veio. Meu sócio convidou na segunda, também não veio. E agora, recentemente, um outro sócio, que a gente tem um modelo de negócio onde tem vários sócios hoje, convidou e ele topou. Aí, antes dela me perguntar se podia chamar ele para ele palestrar, eu falei assim, olha, a gente já chamou 2 vezes e ele não veio. E ele dá treinamento para 20 pessoas. Nosso evento em Fortaleza, hoje a gente treina 1.000 pessoas. A gente, tipo, hoje é o nosso maior evento. E assim, eu não sei o porquê que ele não veio, porque é uma pessoa que eu tenho respeito, carinho, admiração. Mas você acha que eu vou ficar preocupado em pensar por que um palestrante não veio ou veio? Pô, são mais de 100 palestrantes que a gente tem no ano. Se eu ficar preocupado o que cada um pensa, se vai topar ou se não vai topar, eu não faço nada, eu entro em parafuso, entendeu? Exatamente. Então eu não perco muito tempo com isso mais. Matheus, vou mudar um pouco de assunto, mas entrar dentro do mesmo contexto. O que acontece? Pela sua experiência, já está rodando o Brasil todo, né? E você já tem alguns corretores, assim. A gente falou até agora do corretor iniciante. Aquele corretor que já está ali na profissão há 3, 4 anos, 2 anos que seja, que já tem uma certa noção do mercado imobiliário, já está desenvolvendo as suas vendas, está fazendo ali a sua média de uma venda por mês, que é a média do mercado imobiliário. Sim. É o corretor fazer uma venda por mês. Eu quero saber se você pode ajudar a gente numa seguinte pergunta. O que falta, o que você vê que o corretor precisa de conquistar nele, o que o corretor precisa de medir, como que o corretor pode saber que ele está pronto aí para atingir um próximo passo na carreira dele. O que seria um próximo passo? De repente ele, se for do interesse dele, abrir imobiliária, ser um corretor home office autônomo, migrar para uma gestão de uma construtora. Como é que são, quais são os indícios que você pode perceber nesse profissional que ele está pronto ali, que ele pode começar a analisar nele mesmo, que ele consiga saber se ele vai chegar numa próxima carreira. Eu vou me usar aí como exemplo, tá? Porque aí dentro do que eu vivi, dentro de experiência, foi um pouco parecido com isso que você está dizendo. Eu tô com 12 anos de mercado imobiliário. Nos meus 2 primeiros anos, eu fui corretor vinculado a uma construtora, uma housing. Certo? Você começou dentro de uma house. Comecei dentro de uma house. Então você não começou como autônomo. Isso, não comecei com autônomo e nem numa grande imobiliária. Eu era housing de uma construtora. E aí, fiquei meus 2 primeiros anos como corretor lá. Passei por uma outra empresa e aí me tornei gerente. Os donos da imobiliária eram gerentes dessa construtora que eu trabalhei. Eles abriram a imobiliária e eu me tornei gerente dessa imobiliária. Então, eu entrei no mercado com 20 anos, que aí tem outra característica. Comecei muito novo no mercado. Eu fui vender imóvel de 1,5 milhão na época, 2012, para uma senhora de 80 anos. Como que eu, com 21 anos de idade, na época, tinha 1 ano de corretagem, como que eu iria passar confiança para ela, sendo que eu tinha a idade do neto dela? Sim. Aí é uma coisa, você tem que buscar ser o melhor no que você pode ser. Então, eu sabia de todas as informações do empreendimento. Eu treinava a arquiteta que entrava na consultora, eu era uma das pessoas que treinava. Então, eu fazia questão de absorver o máximo de conteúdo. Chega num corretor hoje e fala assim, você já leu algum memorial descritivo do imóvel que você vende? Pega aí, faz essa pesquisa aí de quantos corretores já leram o memorial descritivo do empreendimento que vende. Cara, deve ser... Isso hoje é até básico. É básico. Mas o cliente tem acesso a isso na internet. Pois é. Pede seu corretor, então, se ele não chegar a ter isso básico, ele não está preparado para o próximo passo. Mas a maioria, se você for parar para pensar, a maioria das pessoas que trabalham no nosso mercado, elas não buscam essas informações. Eles não buscam. Pelo menos vou falar da minha experiência. O corretor de imóveis, quando entrava lá no mercado de Goiânia, simplesmente ia para um plantão de venda sem saber se ele ia vender 2 quartos, era 3 quartos. Não sabia nada. Vai para lá para aquele plantão. Era assim, a gente era jogado dentro de uma arena. Stand era depósito de corretor. Exatamente. O corretor ele ia para uma arena sem espada e sem escudo, enfrentar o leão. Era mais ou menos assim. Naquela época o cliente não tinha tanta informação como tem hoje. Mudou muito não, tá, Matheus? Hoje tá assim. Eu acredito que seja assim também. Mas assim, hoje o cliente ele tem muito mais exigência. Então, se o corretor ele
começar dessa Hoje forma a aí, diferença do cliente. O cliente hoje ele sabe mais do que o corretor. você vai pedir uma comida pelo iFood. Isso. Espera mais de 1 hora lá pra você ver se você vai ficar feliz ou triste, ou chateado, ou com raiva. Qual que é o nível de exigência? Vai esperar um Uber. Fica 10 minutos esperando o Uber. O que você faz? Você cancela e pede outro. É assim ou não é? Então é tudo muito rápido. E aí você acha que o cliente ele entra, se cadastra no site, vai esperar você no outro dia ligar para ele. Enquanto ele está olhando com você, já está olhando com mais 5, 6, 7, 8 corretores por aí. Então, se a gente fosse tentar colocar. Eu tô aqui jogando com uma ideia na mesa, mas não existe uma métrica, não existe Não tem. por exemplo, quando você tomou a decisão de abrir a sua imobiliária, você já era empresário no mercado imobiliário, ok. Mas você não teve aquela transição corretor-dono de imobiliária. Não. Você já era corretor, abriu outros negócios, a palestra e Sim. tudo mais, a plataforma Sim. mercado imobiliário. Depois você decidiu Exatamente. tomar uma decisão para abrir a sua imobiliária. Foi 12 anos de experiência para tomar a decisão de abrir imobiliária e é meu terceiro negócio. Agora, sim, hoje eu valorizo os donos de imobiliária das empresas que eu já trabalhei. Porque você ser empresário no Brasil, rapaz, não é brincadeira, não. É um negócio difícil. É difícil. É difícil. E é difícil assim. E como você, como dono de imobiliária, então, se um corretor chegar para você hoje, Matheusão, você tem lá, com certeza, uns 2, 3, 4 corretores de destaque que você sabe que eles tocariam uma operação sozinho. Você pensa em algum plano de carreira para esse camarada? Com certeza. Como que você pode... Claro, eu vou dizer isso. E para mim, uma empresa que você citou, Nilson, talvez seja uma das pioneiras no nosso mercado lá em Goiânia que fez isso, que é a MyBroker. A MyBroker não é a maior imobiliária de Goiânia. Não é a maior imobiliária de Goiânia. Sim. Lá tem mais duas que são gigantes, que são empresas que têm mais de 30 anos de mercado. Quando eu falo assim, que não é a maior, mas assim, às vezes toca ego, toca feridas, eu sei como é que funciona. Estou falando em quantidade de corretores, vamos dar uma... Não, a gente tá falando, é que nem se a gente for pegar também, o Ricardo Martins. Ricardo Martins, ele é mídia da MyBroker. Isso. Mas o Ronaldo Dantas, que é o cara da MyBroker. Eu vindo pra BH, encontrei o Ronaldo, eu e ele andando no aeroporto, a gente se encontrou agora, lá em Salvador, eu fazendo conexão, parece que ele tava em Salvador, a gente se encontrou. E aí, o Ronaldo é um cara que eu tiro o chapéu, assim, pra mim, é um dos gênios do mercado de Goiânia. E aí, ele me criou duas coisas que ele criou que, pra mim, é fantástico. Academia de Vendas, que é uma imersão, é como se fosse uma reunião trimestral da empresa deles, a cada 3 meses eles promovem, uma vez aberta pro mercado geral, outra vez fechada, só fechada. Mas não deixa de ser como se fosse uma reunião trimestral, porque 80%, 90% dos corretores que participam do evento são da imobiliária dele, ou seja, não deixa de ser uma reunião da empresa. Então ele criou um modelo tentando desvincular da marca MyBroker, mas não tem como. São duas marcas, elas estão muito associadas. Diferente do MB Summit, que é um evento que não tem marca aberto no mercado, tá? É para qualquer um. A gente não defende bandeira. A Academia de Vendas é a metodologia de vendas dele. Isso. Mas inicialmente ele pensou em abrir isso de uma forma para que não fosse só MyBroker, tá? Mas isso foi o modelo que acabou não evoluindo. Eu falo porque assim, eu fui convidado por ele na época de abrir uma academia de vendas em Brasília. E aí, isso até poucas pessoas sabem. Na verdade, foi até frustrado, porque a gente tentou levar o modelo exatamente, porque na época, MyBroker em Brasília, ninguém conhecia. Isso foi 2018, ninguém conhecia. E eu era para ser o comercial, eu fui contratado para ser o comercial, fui convidado para ser o comercial. E por incrível que pareça, ali para mim foi uma experiência muito boa, porque aprendi muito e absorvi isso para trazer no MB Summit. Quando eu fui fazer o primeiro MB Summit, até uma coisa que ninguém sabe, eu nunca falei isso em nenhum lugar. Quando eu pensei em fazer o MB Summit, a minha ideia inicial, como eu já tive um contato com eles, e estava morando em Balneário, era levar a academia de vendas para Balneário. Eu pensei comigo, pô, eu estive lá em Brasília, ninguém conhece MyBroker, eu não conheço a academia de vendas. O que eu vou trazer um evento para cá, onde eu tô morando aqui, ninguém conhece eles também não me conhece. Então você acha que eu vou... Deixa eu fazer o meu. Cara, fez o meu e foi sucesso. Então assim, se também fosse a Academia de Vendas, poderia ter sido sucesso também. Mas assim, esse foi o primeiro ponto. A Academia de Vendas é uma sacada fantástica, porque a empresa cresceu e formou bons profissionais. Então assim, eu vou citar um exemplo. Eu não me enxergo sendo um extraordinário no mercado imobiliário. Eu não me enxergo.
Eu me enxergo sendo um cara bom. Eu sou um cara bom. Mas no mercado imobiliário, por eu ser bom, eu viro extraordinário. Extraordinário. Porque o mercado imobiliário carece de profissionais. Pega um cara que trabalha na Ambev, com uma pegada violenta lá. Vendedorzão. Traz ele pro mercado imobiliário. Exatamente. Então, se o mercado imobiliário, entre aspas, ele é um mercado precário, isso é excelente para quem está dentro dele, porque é uma oportunidade de você crescer. Exatamente. Então, esse foi o primeiro ponto que eu comentei da MyBroker. Teve Você falando do plano de carreira. Isso, o plano de carreira. Esse é o segundo ponto. Ele criou um modelo de partnership, onde ele traz diretores da empresa se tornando sócios da imobiliária. Fantástico isso, pô. Fantástico. Ele teve tanto sucesso nisso, que hoje em Goiânia são mais de 10 agências, se eu não me engano, e até as gigantes, que são essas empresas tradicionais, que é Adão Imóveis, Urbis, que são empresas que são referências e são até maiores que a MyBroker em volume de vendas ou de corretores, começaram a fazer também. Começaram a copiar. Por quê? Eu trabalhei numa empresa que era uma das maiores do Centro-Oeste na época, chamava BR House. Pô, ninguém conhece essa empresa mais, porque ela fechou portas em quase todos os estados que ela atuava. Ela atuava em todo o Centro-Oeste e Uberlândia. Ela começou a perder gestores de ponta. Eu fui um dos gestores. Teve outros gestores de grande liderança muito forte que eles tinham, saíram e abriram imobiliária. Se eles tivessem feito o que a MyBroker fez, pô, eu lembro. Mas o segredo da MyBroker era a academia de vendas. Também, a academia de vendas. E o plano de carreira. Plano de carreira, as duas. Mas duas você consegue treinar o corretor. Faz duas coisas. Sabe o que é legal? Inclusive, você tocou num ponto que é um tema da palestra lá. Que, por exemplo, o que é melhor? As vendas do Burger King ou as vendas do McDonald's? Ou de uma lanchonete que tem aqui em Vitória chamada Johnny Cão? Na realidade, todos eles são bons dentro do seu processo de vendas. O que falta no mercado imobiliário? Falta. Qual é a dor do dono da imobiliária do mercado imobiliário, corretor? Qual é a dor do dono da imobiliária? Por exemplo, assim, eu preciso de treinar meu corretor para poder reter o camarada. Contratar bem, lógico, mas tem que treinar para reter. O que falta, além de todas as competências que um dono de imobiliária precisa de ter, ele tem que ainda preparar um treinamento para o corretor. E, assim, se essa academia de vendas ali, você pudesse comprar uma licença para que você conseguisse treinar, você como imobiliária lá do João e Maria, você conseguisse treinar seus 3 corretores lá dentro da academia de vendas, você conseguiria manter aquele cara engajado. Então, o que eu vejo que falta em várias metodologias que tem no mercado, tem do Augusto Braga, tem do Guilherme Machado, tem do próprio Thiago Reis e Altemir Rocha. Esses caras, às vezes, eles querem vender um curso tão absurdamente caro pro corretor, em vez de tentar vender uma consultoria para o dono da imobiliária, que ele consiga estar treinando sempre os corretores dele ali dentro de uma metodologia de venda. São poucas imobiliárias que têm esse pensamento. Mas é isso que faz o corretor ficar no futuro. Mas são poucas. Porque assim, se você consegue... a maior dificuldade minha é ter que fazer reunião, e uma vez por semana tá treinando um assunto diferente. Porque quando eu chego lá para conversar na reunião 1 hora, caramba, eu já estudei 3 horas isso. Sim. E é uma tarefa de toda semana. Assim, a MyBroker estourou nos últimos 3 anos para cá. Acho que não tem pandemia para cá. Acho que não tem mais do que isso. Ela cresceu na velocidade, assim, absurda. E aí, em função dessas duas coisas. Eu vou colocar uma situação que aconteceu recentemente na minha imobiliária lá em João Pessoa, para você entender qual que é a mentalidade que, no meu entendimento, é uma mentalidade de sucesso e que é uma mentalidade de prosperidade que vai crescer. A minha empresa vai atuar a nível Brasil. Hoje ela só está em João Pessoa. Então, eu sou um pouco ousado, né? Vai atuar a nível Brasil. Isso aí, eu já estou em João Pessoa. Teve uma cidade que eu tive uma certeza de que eu poderia atuar em qualquer lugar do Brasil. Foi Uberlândia. Eu era gerente dessa imobiliária, que é a BR House, eu era o gerente dela em Goiânia. E eu era o gerente campeão de vendas há alguns meses já. Goiânia e Uberlândia é rapidinho quase. Há uns 360 km. Mas talvez, acho que a capital mais próxima de Uberlândia é Goiânia. Mas ela fica bem distante de BH. Uberlândia, ela fica bem ali ela fica no Triângulo Mineiro. Eu era o gerente de ponta de Goiânia. Minha equipe performava o dobro da segunda colocada e a empresa tinha mais de 10 gerentes. E aí eu fui convidado pela imobiliária a abrir uma operação em Uberlândia. E eu nunca tinha pisado em Uberlândia. Uma coisa é eu ter resultado, ser campeão de vendas, ganhar dinheiro, colocar minha equipe para ganhar dinheiro numa cidade que eu sou campeão, que todo mundo conhece, vamos dizer assim. Eu conheço o mercado me conhece. Outra coisa foi eu chegar em Uberlândia, onde ninguém me conhecia. E eu não conhecia ninguém. Eu cheguei lá para formar uma equipe do zero, porque minha equipe que ficou em Goiânia permaneceu em Goiânia.
E aí fui para Uberlândia, questão de 2 meses, a minha equipe já estava performando mais do que todos os gerentes da cidade. Eu falei, pô, tem alguma coisa diferente que eu faço, porque eu tô chegando numa cidade que ninguém me conhece. É o fator calça branca. E eu vou te falar, ali eu tive a certeza que em qualquer lugar que eu fosse, qualquer mercado que eu iria abrir, e por isso que, por exemplo, eu tô em João Pessoa, nunca atuei no mercado da Paraíba. E a gente tá com nossa empresa lá há 3 meses, já tá performando, já começou a performar até antes do que eu esperava. Então, assim, aconteceu uma coisa recente lá em João Pessoa, especificamente, onde, assim, eu já sabia que para eu empreender como dono de imobiliária, eu teria que acompanhar a distância, porque eu já tinha uma agenda formada de eventos durante o ano. Esse ano eu só fico 40 dias em Uberlândia. Então, você imagina, faltam aí 4 meses, 5 meses para o ano acabar. Eu só vou ficar agora uma semana, que é a semana que vem, e depois só em dezembro que eu retorno. Cara, eu tô começando uma operação numa cidade onde eu não tenho tanto relacionamento, as pessoas não me conhecem tanto, e eu tô começando uma operação do zero, e meus gestores meio que tocando a operação lá e eu acompanhando a distância. E como que é? Você tem um manual, um playbook? Como que você treina essa camarada? Eu vou te falar o que aconteceu especificamente. Eu fui para o nosso evento no Nordeste me desgasta muito. E aí, como eu falei, a gente cancelou um evento em Recife, e é a nossa segunda melhor cidade. Eu precisei ir para Fortaleza para buscar patrocínios. A gente só consegue promover o evento através de patrocínio, tá? Sem patrocínio a gente não consegue promover. Venda de ingresso não promove congresso. Nenhum lugar do Brasil. Não é só comigo não, né? Paga no máximo fiscal. Não paga nada. Não paga nada. Não paga nada. E aí eu precisei fazer uma semana de reuniões, fiquei uma semana imerso em Fortaleza, só na minha ida lá, a gente fechou uns 30, 40 mil reais de patrocínio, só por eu estar indo para lá. E olha que lá eu tenho 3 sócios locais, fora o Tarcísio, que é meu sócio em todo o Nordeste, só a minha ida lá fechou esse valor, e ele sozinho não estava conseguindo fechar. E aí essa minha semana que eu fui para lá, eu tinha uma gestora, que era a minha única gestora da imobiliária em João Pessoa e que também era minha sócia local em João Pessoa. E ela meio que aprendeu o ritmo que a gente estava desenvolvendo de imobiliária e viu que no começo ela estava assumindo muito mais do que eu, ela estava indo para sentar com construtora, ela, menos de um mês que estava com a gente, ela falou assim, Matheus, tô fora. E foi abrir a imobiliária dela. Respeito total a ela. Respeito total. Mas assim, ela aprendeu o que ela deveria aprender e foi pra rua. Eu entrei numa situação que eu falei assim, pô, tô começando a imobiliária sem gerente, tô com 8, 9 corretores, eu vou ter que ter alguma situação. Peguei 3 corretores da empresa. A gente não tinha venda ainda. Peguei 3 que eram um pouco mais experientes e que eu via um potencial neles. Falei assim, olha, eu vou abrir outra unidade. Pô, olha que loucura. Eu tendo uma quebra de gestor, tomei a decisão de abrir uma imobiliária com poucos corretores. Só que, ó, essa unidade maior, vai 2 de vocês se tornar gerente lá, e essa menor você se torna gerente aqui. A gente ficou com 2 unidades até então, só que com 3 gerentes. A equipe começou a crescer muito mais. Hoje a gente está com 30 corretores. Uma empresa que tem 3 meses. E aí, por conta dessa situação, eu não sabia que uma dessas minhas gerentes, ela tinha uma sala que ela alugava há 5 anos e que estava fechada. Eu não tinha essa informação. Quando eu fui participar de um feirão que teve, um feirão do imóvel que teve lá, e a gente ficou numa situação que a gente precisava alugar mesa, TV, cadeira, e a gente não tinha isso para levar para lá. Aí ela se predispôs, eu tenho uma sala fechada, que é assim, assado, e explicou toda a história. Aquilo ali para mim foi eu liguei a anteninha, se ela tem uma sala, ela pode sair daqui e abrir a imobiliária dela. E levar 3. Levar 3, 4, 5, 10. Essa é a cabeça do dono de imobiliária, perder corretor. Ele tem esse medo. Qual que foi a minha atitude? Eu tô contando toda essa história para vocês entenderem qual foi a minha atitude. Eu chamei ela e falei assim, Gisele, vem cá. Eu fiquei sabendo dessa sala agora. Ela, mas eu contei para minha antiga gerente. Se ela não te contou, a minha gerente a gerente que saiu, sabia dessa história, mas não me passou essa informação. Eu fui puxar ela no feirão mesmo onde a gente estava, chamei ela no canto e falei assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, vou te fazer uma proposta. Você assume todos os custos fixos dessa sala, que você já paga isso, e você se torna sócia dessa operação nessa sala. Puxei um dos corretores da equipe, virou gerente, hoje a gente está com 4 gerentes lá, com 3 unidades, por conta dessa atitude. Eu poderia muito bem, já tive situações de ver dono de imobiliário e mandar a pessoa embora por conta disso, com receio dessa pessoa aprender e fazer, tirar. E a gente tinha acabado de passar por uma experiência de perder uma gestora que estava tentando levar corretores para lá. E acabou levando 2 corretores. Hoje a gente está com 30. E eu tô quase ausente na imobiliária.
Só porque todos eles já vão ter uma meta. Eu chegando lá em João Pessoa, eu vou estipular uma meta, que até o final do ano, eles batendo a meta, todos eles vão se tornar sócios da unidade que eles atuam. Tá. Matheus. Senão eu vou monopolizar isso aqui. Senão vai ser um. Mas eu falo muito também, né? Não. Eu vou Quando convidado. Não, e eu começo a contar história, né? Começo a puxar, às vezes fica Pode solto, falar. né? Mas agora falar da dor do corretor, né? Porque ele falou da dor do dono da imobiliária. Uhum. Você tem seus corretores. Você, com certeza, na sua equipe tem corretores que não vendem, assim, frequentemente. Como é que você lida com isso, Matheus? Como é que você faz? Você prefere mandar embora ou você prefere pegar e sentar, ouvir a dor do corretor, ouvir o que está acontecendo e tirar e extrair o melhor dele? Porque eu sempre penso assim, às vezes é melhor você pegar o cara e sentar e conversar do que botar um outro que você não conhece lá no lugar. Como é que você faz, Matheus? O que você prefere? O mercado imobiliário ele é um pouco ingrato nesse aspecto. Você pode ter mestrado, você pode ser pós-graduado, isso não quer dizer que você vai ter resultado no mercado imobiliário. Sim. Você pode ser engenheiro, você pode ser advogado, não quer dizer nada, nada. Eu já tive situações de ter um corretor que estava lá fazendo mestrado, que tinha acabado de entrar no mercado imobiliário, e eu falava assim, pô, esse cara aqui vai arrebentar no mercado imobiliário, vai arrebentar. Quando você viu? Aí eu tinha outra situação de um outro corretor que estava entrando, que tinha terminado o ensino médio há alguns meses. Falava assim, pô, esse aí não vai virar nada, eu vou dar uma oportunidade para ele só para ver o que vira, né? Vamos ver o que esse cara vira. O que tava lá fazendo mestrado, o que aconteceu com ele? Saiu da profissão porque não teve resultado. O que mal tinha terminado o ensino médio, ou que tinha acabado de terminar o ensino médio, hoje é dono de imobiliário. O mercado, ele tem disso, sabe? Tem uma coisa que eu falo na minha palestra, que é a palestra do Lobo. E aí, por que eu falo do Lobo? Eu enxergo várias qualidades que um profissional tem, que ele precisa trazer, todas as qualidades que um lobo tem, que todos os vendedores precisam ter. Minha palestra começa dessa forma. E eu falo ali sobre o chá da administração, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Mercado imobiliário, entre conhecimento, habilidade e atitude, eu prefiro muito mais atitude. Por quê? Conhecimento você adquire, habilidade você desenvolve e atitude. Ou você tem, ou você não tem. Eu não consigo transferir atitude. Agora, conhecimento eu consigo transferir. Habilidade eu consigo transferir. Pega aquele filme lá, o próprio Lobo de Wall Street. Ele pegou um monte de vendedor que não sabia nada, tudo manezão que, tipo, era um vendedor de não sei o quê. Mas os caras... Tinha atitude. E ele tinha um nível de treinamento pesado. E os caras viraram uma máquina de vendas. Então, assim, eu acredito muito no treinamento, assim. Hoje, por exemplo, eu tenho um percentual da minha empresa que eu pago pro professor Tarcísio, não sei se vocês já ouviram falar dele. Conheço o professor Tarcísio, ele tá no WhatsApp comigo aqui, Minha Casa Minha Vida do Brasil, tá aqui no grupo. Eu chamei ele para ser meu sócio, não posso nem falar isso, que isso é segredo, tá? Ele tem uma participação, não vou usar sócio, não. Não vou falar sócio, não, que é uma palavra forte. Ele tem uma participação na imobiliária. Ele é de João Pessoa, Ele é de Recife e mora em Caruaru. Uhum. Ele é meu sócio no MB Summit todo o Nordeste. Uhum. E ele tem uma metodologia de venda também. Tem, um corretor extraordinário. Exatamente. Corretor extraordinário. Ele tem uma participação de todo o faturamento que a gente tem na empresa. Você acha que eu fiz isso por quê? Que é uma participação relevante, não é baixo não. Foi a primeira pergunta que eu te fiz lá. Você já está atrelado aos seus corretores a uma metodologia de venda. Você está mandando bem aí, esse é o caminho. Porque assim, você tem uma metodologia de venda, você tem como treinar o seu corretor. Imagina se você tivesse que fazer treinamento todo dia para pensar nisso. Porque assim, o processo de você vender um hambúrguer é o mesmo em qualquer lugar. Vai mudar a qualidade do hambúrguer, claro, mas a qualidade de atendimento, né? Exatamente. Ele, por exemplo, ele tem um encontro semanal com meus corretores, online, por videoconferência, para dar treinamento para essa turma, para ajudar o gestor. Ele é treino corretor e é treino gestor também. E aí eu pedi para que ele fosse presencialmente lá em João Pessoa, ele vai lá amanhã, inclusive, porque como eu tô 11 dias fora, e olha só que loucura, eu tô 11 dias ausentes, vou ficar 11 dias ausentes, e fiquei só uma semana em João Pessoa, e meus últimos dias eu fiquei 17 dias no Sul. Então, meu ritmo, assim, é viagem atrás de viagem. Eu fico mais fora na verdade, nos últimos 4 anos, eu não tive casa. Era só viajando. Eu tive situações de um palestrante virar e falar assim, vou te mandar um livro meu que eu acabei de escrever. Qual que é o endereço que eu mando? Aí ele virava e falava assim, eu perguntava pra ele, chega em quanto tempo? Porque se for em uma semana, é em João Pessoa. Se for em 15 dias, é em Florianópolis. Se for mais tempo, é em Goiânia. Cara, olha que isso não é saudável. Mas eu já vivo isso há mais de 4 anos.
Hoje eu viajo menos, mas eu viajo muito ainda. E hoje eu tenho uma residência fixa que é João Pessoa, por conta da imobiliária, porque se não fosse isso, eu poderia estar em qualquer lugar também. Então, assim, esse é meu ritmo. E foi por isso que eu falei, Tarcísio, vai lá, toca, faz esse treinamento presencial enquanto eu tô ausente aí, porque assim, eu sei que eu tô devendo a imobiliária. Eu tô devendo a presença de estar junto com os gestores, mas eu sabia que se não fosse assim, eu não teria começado. Então, assim, eu decidi começar no momento que eu estava capitalizado. Eu já sabia que minha empresa, se eu ficasse até o final do ano sem ter venda, zero, eu tinha condições de manter toda a operação sem precisar de resultado. Em menos de 3 meses a gente começou a performar. Hoje a empresa já está começando a andar sozinha. E aí, assim, a gente começou a fazer algo recente lá em João Pessoa também, que isso incomodou um pouco o mercado, mas a gente ganhou o mercado no sentido de imobiliária, porque os corretores amaram isso. A gente começou a fazer o Academy, que era a nossa empresa chama Dream Brokers, a gente chamava como Dream Brokers Academy, que era um evento gratuito, onde eu trazia 3 palestrantes do MB Summit dentro de um auditório para 100 pessoas. Gratuito. Para qualquer corretor Para do qualquer mercado. corretor do mercado. Não era só da imobiliária. Vinha corretores autônomos, vinha donos de imobiliária, vinham corretores vinculados à imobiliária, e a gente falava para eles: olha, isso aqui é um evento da nossa imobiliária, onde a gente convida o mercado gratuitamente para a gente ajudar a formar o mercado. Porque a gente entende que se a gente tem um mercado mais maduro, é bom para nossa empresa. E a gente entende que se a gente é conhecido como uma empresa que forma corretores, a gente também é bem visto no mercado. E atrai mais novos E atrás mais novos corretores, claro, óbvio. Então, assim, é uma atitude que qualquer um poderia fazer. Sim. Qualquer um, não custa nada. Sabe o que é que falta? Atitude. Atitude. Falta atitude, Falta exatamente. atitude. Falta atitude. Mas incomoda, pessoal. Incomoda, Ninguém faz, incomoda. né? Eu, sinceramente, eu esperava ter uma visita diária do CRES todos os dias no meu escritório. Uhum. E não sei por que esses 3 meses até agora não visitou. Rapaz, E a gente faz Como eu barulho, falei, viu? Ó, a gente fica batendo no Cresce aí às vezes, daqui a pouco vai estar atrás da gente aí. Mas eu tento ter um bom relacionamento. Eu tenho um presidente de Cresce que palestra no meu evento. Então, assim, eu vou fazer um evento em Goiânia, por exemplo, dentro do auditório do Cresce. Que a gente tem lá um espaço, um auditório para 300 pessoas. Eu consigo ter esse relacionamento. Besteira querer ter inimizade com o Cresce. Besteira. Claro que se tiver fazendo percebeu que está tendo alguma coisa de errado, posiciona. A gente teve Mas a situação. questão não é nem inimizade, é questão de cobrança, né? Sim, Porque se a gente tem uma anuidade que a gente paga anualmente, a gente tem que exigir o que é de direito nosso, né? sim, Às vezes, que a gente fala, não sei se lá acontece isso do corretor ficar andando na rua com a placa de aluga-se, sim. que na verdade não é nem corretor, é É uma pessoa qualquer. isso, mas o Isso. cara vai lá na corretora do Vitor, que tá ali certinho, direitinho, fiscalizar. Mas não vai no cara que tá na Isso, rua ele com a pega. placa. Essa é uma Entendeu? reclamação que Essas é a paradas nível aqui. Brasil. Os que Isso. trabalham certo, de Isso, certa isso. forma. Mas se você for pegar, por exemplo, o mercado de Goiânia, quem forma os maus profissionais do mercado são as próprias grandes imobiliárias. Exatamente. Porque ele quer corretor, coloca qualquer um. Isso. E essa é a dor da pequena imobiliária. Não Isso. tem uma metodologia para É isso. seguir, não tem que Isso. treinar a galera, entendeu? Então, Isso. assim, eu acho que quem preencher essa lacuna no mercado imobiliário, um curso para os donos de imobiliária conseguirem treinar seus corretores e que treinem em conjunto a metodologia, vai ter muito sucesso. Sim. Porque, poxa, você pega qualquer imersãozinha dessa aí que você vai fazer desse pessoal que eu falei o nome aí, Guilherme, É Augusto e altíssimo. tal, é altíssimo, caríssimo. altíssimo. Assim, é mais fácil às vezes você baixar o ticket e de forma online. Você vai treinando, você vai criando um sistema de treinamento dessa galera. E essa que é a dor do cara. Porque assim, as imobiliárias estão migrando hoje para uma operação que você vai ter um corretor lá, o cara que sabe fechar muito, e 2, 3, 4 novatos ali, esse corretor vende. Então, basicamente, esse é um modelo de boa parte das imobiliárias. É lógico que tem exceções de imobiliárias com 50, 60, 1.800 corretores? Tem. Mas, assim, a boa parte do mercado é um corretorzinho que tem 2, 3, 4. E como que esse corretorzinho, que é esse 1, 2, 3, 4, não vai ter a barreira de entrada desse camarada que está se desenvolvendo um pouquinho e sair e montar a loja dele? Compreende? Então, acho que ali vai muito do De treinamento. todas as empresas que eu trabalhei, eu passei por essa situação que como eu comentei da MyBroker, como eu comentei até da minha própria imobiliária, que a que eu tive um maior êxito foi essa, que foi a BR House. Se ele tivesse chamado para me tornar sócio da empresa deles, eu estaria nessa empresa até hoje. Eu não teria saído. Porque eu vestia camisa, eu tinha resultado, eu ganhava dinheiro. Mas esse é o problema. As pessoas não querem dividir ali A fatia a fatia do bolo. Você entendeu? Então, assim,
acaba que hoje é uma empresa que não tem relevância nenhuma no mercado a nível regional, que é o mercado que eu conheço, que era uma das maiores. A gente ia participar de lançamento lá em Goiânia, que era MyBroker, a gente e mais a Urbis, um exemplo. A gente tinha muito mais resultado do que a MyBroker. Muito mais. Isso em 2016. E a MyBroker não tinha tanta força. Ela era uma empresa forte, mas não tinha essa força que ela tem hoje. E aí, 2016 para cá, tem 7 anos. A minha empresa, essa empresa que eu trabalhei, minha empresa, a empresa que eu trabalhei, desapareceu do mercado. Ela atuava em 6 cidades. Hoje atua em 2 ou 3, mas assim, capengando. Então você, assim, por ter rodado bastante, você acha que essa é uma dor unânime? É a dor do corretor que precisa de treinamento, é a dor do corretor que melhora um pouquinho, vai montar a operação dele, que é a dor sua como dono de imobiliária. Você vê seus corretores lá Uhum. que querem, de repente, sair, montar outra operação. Não tem nada de diferente. Esse modelo de você. é, eu aprendi que eu só cresço quando eu começo a dividir, vamos dizer assim. Eu cresci no momento onde eu decidi ter mais pessoas junto comigo. Hoje no MB Summit a gente tem mais de 10 sócios. Se não me engano, são 13 sócios que a gente tem hoje. Então a gente tem um modelo onde a gente tem sócios locais que colaboram com o crescimento do evento na cidade. Eu não iria fazer o evento em Vitória se não fosse através do Brito, que nem é daqui, que é de BH. Então já tem um Eu sócio fui aqui já, que é o Papo com o o Corretor. corretor cast, Já Mas é seu agora já tem sócio um aqui Brito. agora. Ah, já tem um Não, Brito. eu tenho um Brito, ele tá comigo em BH e Vitória. Eu não abro um mercado mais, eu não abro uma praça mais sozinho. Sim. Antes eu fazia isso. Hum. Eu ia lá, ficava um mês na cidade. Eu fazia isso no começo. Um mês em cada cidade, no braço mesmo, visitando as empresas. Pá, pá, pá. Cara, eu chego em BH com um evento para quase 200 pessoas, ele já. Eu, numa tarde, com ele, em reunião por videoconferência, eu conversei com os principais nomes do mercado de BH. Conversei com o presidente do CRES, conversei com o presidente do Sinduscom, conversei com donos de imobiliária, porque ele já conhecia essa turma. Eu levaria alguns meses para conhecer Sim. eles, em uma meia tarde ou uma tarde inteira eu conheci todo mundo. Então hoje eu tenho esse formato de ter vários sócios locais. A tendência é aumentar isso. E esses palestrantes que vão quarta-feira tá no MB, foi o Brito que conseguiu? Foi o Brito que Até antes do Nilson indicar, tinha sido ele? todos eles foi ele que indicou. O Ferrugini, a Sheila, os dois Jeans, Jean Hudson e Jean É que tem o Silva. de Vitória também, São dois, né? O Jean Sim, Silva e o sim. Jean Hudson. O Jussiano, ele chegou a indicar, mas a gente tentou uma vez uma reunião, não deu certo, e a gente meio que deixou de lado, e depois o Nilson virou e falou assim, não, deixa que eu falo com ele. E aí, assim, às vezes por ser nomes de fora também, talvez ele nem conheça o Brito. Eu acredito que ele nem deva conhecer o Brito. Aham. Então, às vezes isso aconteceu. Mas teve outros nomes que a gente convidou aqui que acabou não topando. Então, assim, a princípio eu não faço mais eventos assim. A última cidade que eu decidi tocar no peito e seguir em frente sozinho foi São Paulo, que eu fiz agora em junho. Não faço mais. Então, assim, porque cara, eu preciso dar foco na imobiliária e aí eu percebi que eu não consigo crescer sozinho. Então, hoje a gente tem vários sócios. Hoje eu tenho sócios que têm muita relevância. Por exemplo, tem o Akran, que ele é o master franqueado da Remax lá em Santa Catarina. Ele é meu sócio lá. Mesma coisa no Sul, o Thiago Medeiros, ele é master franqueado da Remax, Rio Grande do Sul. Então, assim, só de corretores que a Remax tem no Rio Grande do Sul são 1.000 corretores. Pô, por que eu não posso colar num cara que já tem Exatamente. um relacionamento, um nome, É. para eu tentar criar um negócio sozinho do zero? Ainda mais eu estou rodando o Brasil todo, fazendo o Brasil inteiro. Então, assim, para mim isso é muito claro. A gente fecha o ano esse ano com expectativa de 5 a 6 mil pessoas participando do nosso congresso. Então, assim, o Conecta ele coloca 6 mil, 5 mil pessoas num evento. Eu não tenho interesse em fazer um evento de 5 mil, não tenho. Um evento de 1.000 pessoas que a gente faz em Fortaleza já é um risco gigante. O de Recife, que é a nossa segunda maior cidade, eu tive que cancelar porque o evento ficou muito grande e eu não posso fazer um evento pequeno, mais uma cidade que a gente fez um evento grande. Sim. Então a gente chegou numa situação tipo assim, ou eu cancelo e remarco, ou... Infelizmente, sabe o que é? Vai ter que fazer? Subir preço. Exatamente. Finalizar pelo preço, mas não vale a pena. Vai, assim, existe um propósito muito grande por trás do MB Summit. Existe um propósito muito grande, até mais do que eu imagino. Sinceramente, eu não sei qual que é o propósito de fato que existe por trás de tudo isso. Mas já escutei muitas coisas fortes por trás do MB Summit. Já teve gente que já chegou em mim e falou assim, que chorando, chegava em mim chorando. Pô, Matheus, você mudou minha vida. Cara, falei tanto que é forte. Você mudou minha vida.
Matheus, você perguntou se eu queria palestrar, Matheus. Ninguém nunca falou isso comigo. Então já foi, mas um dia eu vou, tá? Isso já é um choque, né? Já Já dá é um um choque, choquezinho. um dia eu vou. Mas existe alguma coisa muito forte, porque a pessoa virou e falou, você transformou minha vida. Seu nome ainda vai ser escutado por muitas pessoas. Então, acontece algumas coisas que no próprio evento que me chamam muita atenção. Eu, uma semana antes do meu primeiro evento, em 2019, antes do meu primeiro evento, uma secretária de um dos palestrantes saiu, e era um dos nossos principais nomes que ia palestrar lá em Balneário. Ela saiu do grupo de WhatsApp. E eu faltando uma semana, divulgando o cara. E assim, hoje se uma pessoa sai, pô, pra mim é bola pra frente e vida que segue. Agora no meu primeiro evento, onde eu tava começando uma situação quando eu tava quebrado, sem dinheiro, e fazendo meu primeiro evento, eu tive uma crise de pânico. Fortíssima. Eu não dava conta de tomar água, assim, ó. Eu achava que eu ia engasgar. Eu ia pro banheiro, não trancava a porta, porque eu achava que eu ia desmaiar no banheiro. Tão forte que foi. E aí, isso faltando uma semana pro evento. Eu lembro de dormir e começar a chorar, mas chorar de um jeito assim que era um negócio muito forte, sabe? Eu não conseguia segurar. Falei, cara, tô colocando toda a minha energia, toda a minha força, não é possível que não vai dar certo, não é possível que o negócio não vai virar. E eu lembro de sentir um negócio muito forte em mim, assim, no dia. Realmente aconteceu uma situação que para mim ficou muito claro. Eu comecei a falar isso até recentemente, porque isso aí eu segurei, contei isso para pouquíssimas pessoas. Eu lembro de sentir alguma coisa me tocando, assim, ó, como se eu estivesse tocando minha alma mesmo. E foi uma sensação assim, ó, fica calmo, tudo vai dar certo. Cara, eu não conseguia chorar mais. Não conseguia. Eu tava ainda no ritmo de choro, né? Parei de chorar total. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa muito forte pra isso. Isso sem ter noção nenhuma do que poderia ser o MB Summit. Eu não devia parar. Pois é. Com certeza. Forte isso. É forte. É forte demais. Matheus, acabou o nosso tempo. Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível. Vamos fazer igual o Lan House. Eu coloco uma horinha a mais aí. Uma horinha a mais. Você pode colocar uma horinha a mais no meu aí, viu? Matheus, é isso. Ave Maria. Queria te agradecer pela tua presença, tá, Matheus? Eu que agradeço o E convite. quando a gente mandou o convite lá, você rapidinho aceitou, né? Conversou com a gente lá. Queria te agradecer de coração mesmo. E te entregar um brinde Mas o Vitão ainda vai terminar aí ainda, tá? E assim, Brinde. pega aí pra gente. Pode pegar aí, Carlão. Provavelmente esse podcast vai pro ar depois do MB Summit, e você que está escutando a gente aí, assistindo pelo YouTube, e se puder comentar o que você gostou, o que você mais gostou no MB Summit, que eu agora, sem saber, eu vou dar um compromisso pro Matheus de ele responder lá o comentário no YouTube lá, sobre alguma pergunta que ele tenha sobre o evento e tal. Foi bem legal, te agradecer, tá, meu amigo? Toma aquela lembrancinha nossa. Matheus. Muito Uma obrigado. lembrança da nossa parceira, da Bela Estampa. Show. Apresentei a nossos convidados. Top. Tá bom? Meu amigo, Obrigado. tem uma coisa que eu não te perguntei que você queira falar? Para mim foi super satisfatório aqui o nosso bate-papo. Não tem nada que eu não gostaria de falar. Tem coisas que eu até falei aqui que eu nunca tinha falado em outros podcasts. Sempre gosto de conversar quando eu recebi o convite para estar aqui. Falar com o corretor para mim é algo que eu faço com prazer, tá? É um negócio que eu faço de graça e faço com muito carinho mesmo, porque eu sei que em algum momento lá atrás existiu um Matheus escutando e querendo ser de alguma forma Ser ouvido. ou até ganhar essa identificação. E eu passei por essa situação. Eu, em 2016, eu ia pro Conecta e olhava os nomes lá, que como vocês falaram, que é daqui, da O região. Conecta foi em 2016. Então a gente tava junto lá. junto lá. Eu lembro de fazer vídeo com o Guilherme Machado e falar assim, pô, esse cara pra mim é um cara. E realmente ele tem uma referência no mercado, ele é uma referência no mercado. E hoje eu vejo pessoas igual a ele com muito mais tranquilidade. Sim. Eu vejo pessoas que colaboram, mas assim, que eles não são donos da razão. Exatamente. Não são donos da razão. Não existe uma só verdade. Não existe uma só verdade. Então o MB Summit, de fato, é um evento diferente porque a gente traz oportunidade para pessoas que às vezes nem são tão conhecidas, mas que são reais, são verdadeiras e que existem no mercado imobiliário. Então isso eu faço com muito prazer, até mais do que dinheiro, porque ganhar dinheiro com o evento a gente não ganha não. Mas é um prestígio muito grande, viu? É isso, Matheus. Obrigado, meu amigo, tá? Pessoal, semana que vem tem mais. Valeu. Tchau. Obrigado.